Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre transformação isotérmica, tá bom? Aqui é uma fala de um personagem de um filme soviético, né, chamado Ciganos Vão para o Céu, é o pai de Rada, em que ele fala assim: só os ricos vendem tudo, desde os porcos até sua consciência. Tá aí, né, para a gente refletir até sobre a atualidade, né, dessa fase. Muito bem, pessoal, quando uma massa gasosa sofre uma transformação isotérmica, a temperatura dela permanece constante. Então nós vamos ter aqui, na verdade, o quê? Que a gente vai ter que temperatura 1 é igual a temperatura 2. Então, da lei geral dos gases ideais, a gente pode cortar a temperatura em ambos os lados da equação. E aí, com isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma situação, né, que sobra da lei geral dos gases ideais, essa equação. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Observem aqui que, para manter a igualdade, numa situação em que a pressão aumente, o volume tem que diminuir. Numa situação em que o volume diminui, a pressão vai ter que aumentar. Então você tem uma relação, né, que seria uma relação que é inversamente proporcional entre pressão e volume, tá? E isso aqui gera o quê, né? A gente tem aqui que essa relação de pressão antes vezes volume antes com a pressão depois e o volume depois não é uma equação, não é uma relação linear, ela é uma relação exponencial. E a partir daí que a gente vai construir os diagramas relacionados à transformação isotérmica, né? Mas muito bem, então a lei geral dos gases ideais, ela se reduz a essa equação, né? Uma vez que a temperatura é constante, sobram apenas as variáveis pressão e volume variando. Bom, os diagramas, né? O primeiro diagrama que a gente vai analisar aqui para transformação isotérmica seria o diagrama pressão em função do volume. Tá vendo? E ele é representado por essa hipérbole aqui, que é chamada de isoterma, tá? Então a gente observa o quê? Que a pressão diminuiu, né? E o volume aumentou. A gente observa que aqui essa massa gasosa está realizando uma expansão. Aqui eu tenho o estado 1 do gás, e esse gás evolui para esse estado 2 que está aqui, ó. Opa, estado 2 que está aqui. E a gente observa que todos os pontos dessa curva, que é uma hipérbole e é chamada de isoterma, estão à mesma temperatura, caracterizando a transformação isotérmica. Aqui seria um diagrama temperatura em função da pressão, né? Então, ó, com base naquela transformação anterior em que a pressão diminuiu, aqui a gente vê a pressão indo de P1 para P2, diminuindo, e a uma temperatura constante, né? A reta é paralela ao eixo, né, das abscissas, né? Então isso aqui indica que isso é uma transformação o quê? Uma transformação isotérmica, tá? E aqui seria a representação de um diagrama volume em função da temperatura, né, também para uma transformação isotérmica, né? Então a gente nota, né, como a gente viu lá no primeiro diagrama, o volume aumentando, mas sob uma temperatura constante. Tá certo, pessoal? É isso aí, tá? Até a próxima aula.